Bem-vindos a mais um episódio de Histórias de Barra do Piraí. Nesse conjunto de entrevistas, nós encontramos com figuras e personagens da nossa cidade, barrenses de coração, que contam a história dessa cidade maravilhosa e incrível através de sua ótica e sua perspectiva. Nosso objetivo é conseguir juntar maior quantidade de histórias e relembrar o nosso passado para que nós possamos conseguir atingir o nosso futuro. Não tem como a gente ver o futuro da nossa cidade sem futicar, sem mexer, revirar o passado e a nossa própria história. Então a gente já conversou com várias pessoas, várias histórias incríveis nós já contamos aqui nessas entrevistas e hoje estamos com mais uma história fenomenal. A gente trouxe uma pessoa que é uma personagem muito importante na nossa cidade, tanto para a indústria cinematográfica aqui da nossa cidade, mas também ele já foi secretário, já participou de governos, já foi ativamente um transformador aqui de Barra do Piraí. Então é muito importante e muito feliz fico de receber a presença do meu amigo Roberto Monzo. Prazer, Obrigado, Lucas. Roberto. Valeu, prazer estar com vocês aqui. Parabéns pela iniciativa, né? Muito importante as pessoas conhecerem de onde a gente veio para saber para onde a gente vai, né? Exato. Essa é a nossa perspectiva. Se a gente está, como professor, né, vai em sala de aula, eu aprendi lá atrás na tia Selma, que Barra do Piraí era o encontro dos rios e que o nome se dava porque os rios Piraí se encontravam com Paraíba do Sul. E eu achava aquilo fascinante. Nossa, que legal! Mas, ultimamente, esse movimento de conhecer a história da nossa cidade, de saber de onde que nós viemos, por que a cidade tem esse nome, quais são os personagens históricos dessa cidade importantes para o desenvolvimento dela, a criançada já não tem mais esse conhecimento, sabe? E eu acho que a escola, às vezes, ela não consegue completar isso. Então, a gente cria um projeto audiovisual, que é um projeto de entrevistas, com cenário bonito, com pessoas legais, com conversas interessantes, para a gente poder contar um pouco dessas histórias. E nós já contamos várias histórias aqui, e uma delas que a gente queria contar também era um pouco do polo audiovisual, que você é um dos fundadores, o idealizador master. Mas para a gente poder começar, eu acho que é interessante a pessoa saber um pouquinho quem que é o Roberto Monzo, da onde que veio. Queria que você falasse um pouquinho da sua família também, né? Que os Monzos são muito conhecidos aqui em Barra do Piraí. Então, quem é o Roberto Monzo? Bom, eu sou filho de italiano com a barrense, né? Meu pai veio da Itália com 13 anos de idade, porque meu bisavô estava aqui, né? Foi o fundador da Belprato, né? Que o pessoal na cidade conhece bem. E o que aconteceu? O meu pai perdeu a mãe, que era minha avó, logo depois do parto. Então, meu bisavô, ele tinha 3 filhos, né? 2 homens e uma mulher, Carmine, Edmundo e Rafaela Martuchello, que era o sobrenome que meu pai não herdou por ser materno. E na Itália você só herda o sobrenome paterno. Então, a minha avó morreu quando meu pai nasceu e ficaram meus 2 tios, que nessa ocasião já estavam no Brasil. O meu tio Carmine também nasceu na Itália, mas o meu tio Edmundo nasceu aqui no Brasil. O meu bisavô veio para o Brasil no final do século XIX, trabalhou na caldeira do navio para chegar aqui com um trocado, Nossa. porque ele não tinha dinheiro, com o nome de uma pessoa, com o endereço de uma prima, um parente, no Rio de Janeiro. Chegou no porto, trabalhou o dia inteiro entregando pão com um padeiro, para que no final do dia o padeiro pudesse levar ele naquele endereço, porque ele não falava nem português. Meu bisavô se alfabetizou com 56 anos de idade. E era realmente um pioneiro, porque trabalhou como mascate, caixeiro viajante, e acabou depois fundando a fábrica. E o que aconteceu é que no final do século, no final da Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, a Itália estava destruída, e meu avô resolveu trazer meu pai para o Brasil para ter melhores condições, já que tinha aqui meu bisavô com uma condição melhor, daria um futuro melhor para ele. E assim, meu pai veio com 13 anos de idade, meu avô ficou aqui um mês com meu pai, voltou para a Itália e largou meu pai aqui, que não falava português, não conhecia os parentes, e imagina uma criança de 13 anos de idade. Meu pai disse que ele chorou durante 1 ano, todas as noites. Nossa. Foi bem duro. Mas meu pai se apaixonou pelo Brasil, pela língua portuguesa, e tanto que ele não tem sotaque nenhum. E acabou ficando no Rio de Janeiro. Meu bisavô tinha uma casa no Alto da Boa Vista, entre Barra do Piraí e Rio de Janeiro. Se formou em Direito, mas começou a trabalhar de vendedor na Belprato. Depois ele foi galgando lá. Mas aí, então ele já tinha essa conexão Rio-Barra, né? Sim, meu bisavô tinha fábrica, era aqui em Barra do Piraí, nessa ocasião, né?
e meu pai fazia faculdade lá, mas daí antes de terminar a faculdade ele já começou a trabalhar como vendedor. Uhum. Então ele fazia entrega, ia lá fazer as provas e tudo. E quando ele se formou, ele trabalhou no varejo, o antigo varejo da Belprato, e ele foi galgando os postos lá. Mas conheceu a minha mãe no Campo do Royal, né? Aqui, né? Aqui em Barra do Pirém, no Campo do Royal. Minha mãe sempre foi uma torcedora muito fanática, e aí começaram a namorar e acabaram se casando. Então assim começou a minha história aqui. Mas tem uma coisa muito interessante, né? Só um parênteses. O meu pai é apaixonado pelo Brasil e eu sou apaixonado pela Itália. É. E eu descobri por quê. Tem uma coisa muito interessante, porque como tinha essa conexão Barra do Piraí Itália, a minha avó foi para a Itália, né? Ia e voltava. Então meu avô veio aqui ficar contra a minha avó e para ficar com meu bisavô um tempo e engravidou do meu pai aqui e voltou para a Itália. Então meu pai foi concebido no No Brasil e Brasil, nasceu na nasceu Itália. na Itália. E eu é justamente o contrário. A minha mãe engravidou de mim na Itália, porque ela estava passando um tempo lá com meu pai. Ah, se E eu, conheceram aqui em Barra, aí ela foi eles passar férias, foi dar uma passeada tava lá de na férias. A Itália. minha mãe tinha feito um tratamento e tal, e chegou lá, ficaram uns 3 meses nessa ocasião, e engravidou de mim lá. Então eu sou made in Italy, e meu pai é made in Brasil. E por isso que eu sou apaixonado pela Itália. Made in Italy e o outro Made in Brasil. Meu pai foi concebido no Brasil e nasceu na Itália, eu fui concebido na Itália e nasci no Brasil. Tem aí um intercâmbio aí. A troca. Então realmente eu tenho esse amor muito grande pela Itália, né? Sempre tive desde pequenininho. Fui para lá um ano e 2 meses e ficamos lá uns 40 dias. Eu voltei falando italiano. E Você fala italiano hoje mais fluente? hoje eu falo, mas o meu pai ficou com medo de fazer confusão na minha cabeça, não manteve essa conversação Ah, tá. na família ali, em casa, porque eu era pequenininho, naquela época eu não tinha muita ideia, né, se isso podia ou não fazer confusão, mas eu acho que ficou alguma memória aí desse período e eu acabei conseguindo depois falar italiano, isso me abriu muitas portas, né? E eu sei que hoje vocês fazem visita à Itália, graças a esses movimentos do Polo e tudo mais, né? São coisas que a gente aprende, né, a gente fala muito isso. Quando você deseja algo realmente ardentemente, e aquilo está muito claro para você, pode demorar, mas vai acontecer. É, né? Para não acreditar. Eu sempre quis arrumar um jeito de ir sempre para a Itália, por causa dessa paixão pela Itália. Demorou mais de 40 anos, mas eu consegui, através do Polo Audiovisual, essa parceria com o Festival de Cinema na Itália, e todo ano nós vamos para lá representar o Brasil nesse festival de Gifone. Então vamos falar um pouco do Polo, mas antes do Polo, eu queria saber, porque as pessoas que estão conhecendo você agora, quando eu ouvi falar do Roberto Monzo, ele era o secretário Roberto Monzo, né? Então tinha lá o gabinete dele, trabalhava com o pessoal, e às vezes a pessoa está te vendo aqui agora como uma pessoa que movimenta a indústria cinematográfica audiovisual aqui na cidade, mas não sabe que você tem um pezinho nesse movimento da reestruturação da cidade, como a gente estava conversando aqui agora. Conta É, essa parte pra gente. Como é que você se envolveu? Como é que do nada você virou secretário? Do nada, né? Do nada, é, nada de nada, né? Isso é interessante porque em final de 99, eu fui chamado lá para ser consultor do Sebrae da área de desenvolvimento local. Então, finalzinho de 99, início dos anos 2000, eu desenvolvi um projeto na região de desenvolvimento local, chamava DELIS na época, ainda no governo do FHC, do Fernando Henrique Cardoso, era Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável. E eu participei da estruturação de um projeto que pegava o Vale do Paraíba e a Costa Verde. E aí aqui eu fui o coordenador desse projeto. O projeto trabalhava implantando fóruns de desenvolvimento local em 12 municípios da região e eu coordenei esse projeto. Foi uma experiência extraordinária porque eu comecei a aprender na prática como é que o desenvolvimento acontecia dentro dos seus territórios a partir da articulação dos seus agentes políticos, privados, as lideranças locais. Como que você fazia para envolver todo mundo e fazer o desenvolvimento de uma maneira sustentável? Que você reunia todos os atores, discutia os problemas e apontava soluções. Então, nós tínhamos como produto final a elaboração de um plano de desenvolvimento local. E eu me lembro que naquela ocasião nós terminamos esse plano e entregamos na mão do Carlos Baltazar, que era o prefeito da época, né? Fizemos uma cerimônia na Câmara. Então, por exemplo, o Fórum de Barra do Piraí, isso eu fiz em toda a região, mas no Fórum de Barra do Piraí nós entregamos esse plano e ele distribuiu para os secretários na época e utilizou como plano de governo. Isso foi muito legal,
porque isso foi feito em O que conjunto, né? estava constando nesse plano, mais ou menos assim, superficialmente? Estavam constando situações de desenvolvimento, eu não vou lembrar os detalhes, né? Porque Sim, nós sim. estamos falando de. Você falou em 99 isso aí, né? Isso aí não, aqui a gente implantou nos anos 2000, 2001, então assim, tem mais de 20 anos isso, né? É, E aí eu entendia que tinha essa coisa da participação popular, né? E como eu sempre fui muito apaixonado pela cidade, né? Eu amo Barra do Piraí, então eu sempre busquei trazer coisas para cá. Inclusive na época do próprio Carlos Baltazar, eu não fazia parte do governo nem nada, e eu quase consegui trazer uma Universidade Estácio de Sá para cá, porque eu estudava na Severino Sombra, antiga Severino Sombra e Vassouras, tinha um professor que dava aula na Estácio, era muito ligado ao dono da Estácio, e eu pedi a ele para fazer uma articulação, eu cheguei lá nos coordenadores, nos responsáveis pelas expansões da Estácio, e trouxe eles aqui, apresentei um projeto e eles estavam certos para entrar aqui. nossa. Tudo aprovado, o local aprovado, o dono do imóvel, que era a antiga Autopec, né? A família Breves, né? Dona Celeste, o Wallace, eu fui com o Wallace lá no Rio, e eles aceitaram oferecer o imóvel para eles implantarem a faculdade e fazer uma parceria. E aí o que aconteceu foi que entrou o governo Lula e eles pararam o MEC. Então, a Estácio vinha num processo de expansão muito acelerado e com a mudança de governo no governo federal, o MEC paralisou todas as atividades. Então, nessa mudança, nós perdemos a faculdade, com Nossa. tudo certo, já tudo aprovado. Mas eu continuei, né, nesse processo, buscando alternativa para o desenvolvimento, e aí, em 2005, o Zé Luiz Anchite foi eleito prefeito, e quando eu trouxe também, porque eu sou correspondente consular da Itália em Barra do Piraí, eu trouxe, mas tinha uma parceria muito grande, mas não era nessa ocasião. Eu tinha uma parceria grande lá com o consulado e com o presidente do Comitê Olímpico Italiano no Brasil, e eu soube lá de um projeto dos Jogos Olímpicos Estudantis, né? Aham. Jogos da Juventude chamavam. E Da era, Itália. não, aqui no Brasil, eles Aqui no faziam Brasil. aqui para depois levar para lá. Ah, Faziam, tá. faziam uma regional, uma nacional e levava para lá. E aí eles tinham atletismo, natação. Eu falei, pô, vamos levar isso para Barra do Piraí. Dentro dessa coisa, eu vou puxar tudo para Barra do Se Piraí. puder puxar, é. Aí consegui, levamos para o SESI, uma competição de natação dos Jogos da Juventude de todo o estado do Rio e tudo. E aí, na época, o doutor Henrique Nora era o presidente da Firjan aqui na região. Ficou muito impressionado com aquele trabalho. O Zé Luiz já tinha assumido, foi no início de janeiro. E aí começaram a cogitar meu nome para secretário. O doutor Henrique me indicou para o prefeito. Eu não tinha uma relação, mas ele viu o trabalho e falou assim: ó, me chamou um dia e falou assim: ó, seu nome está sendo cogitado para secretário. Eu falei, eu nem pensava Você nisso. tinha quantos anos? Que mal lhe pergunto. Cara, em 2005, eu tinha 36 anos. Uhum. E aí, eu sou de 69. E aí, o Zé Luiz, em março, final de março, ele me chama e me faz o convite. E aí, em 1º de abril, dia da mentira, eu assumo a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Econômico. E eu até brinquei com ele: ó, prefeito, você está me chamando para me pagar o que eu faço de graça? Né? Porque era o que eu fazia, eu Você estava fazendo, né? buscava o desenvolvimento e eu queria muito isso. Isso, o Lucas, corri e corre hoje na veia de tal forma que, para você ter uma ideia, nós fomos uma vez no casamento do meu cunhado, irmão da minha esposa, lá em Belo Horizonte, e aí o casamento foi no sábado, no domingo fomos passear, estava lá na Feira da Pampulha. Eu comecei a olhar aquilo e falei, pô, isso aqui cabe em Barra do Piraí, no Parque de Exposição, que está parado lá o ano inteiro. Veja bem, eu não estava no governo. Bom, quando eles me procuraram, eu estava lá na administração da Feira da Pampulha para saber como é que funcionava a feira, para ver se dava para trazer uma feira para cá, e eu trouxe eles em Barra do Piraí. Então isso era tão O que é essa feira da Pampulha? Era uma feira que tinha vários setores, artesanato, um monte de coisa, com barracas, e que lotava, funcionava lá no estádio, lá na Pampulha, né? Hum. E eu falei, cara, isso aqui no Parque de Exposição, imagina todo domingo Ia dar um boom, né? dar uma feira aqui, com música ao vivo, com praça de alimentação, artesanato. Eu até hoje entendo que aquilo caberia muito bem. E aí eu trouxe eles aqui, eles conversaram com a diretoria da Associação Rural na época, a coisa foi evoluindo, eles estavam ligados, inclusive, àquela rádio Itatiaia, com a rádio grande lá de Minas, né? Uhum. E por muito pouco aquilo não foi implantado em Barra do Piraí.
Então foram vários movimentos que eu fiz tentando trazer coisas para Barra do Piraí. Faculdades que até hoje eu entendo ter uma faculdade dentro da cidade, embora a gente É tenha... fundamental. É a única cidade da região que não tem, Não temos. né? Nós temos Vassoura, é uma cidade menor que tem Tudo bem que a gente tem uma UGB lá em cima, Pois é, mas ela não tem um tem uma coisa aqui no impacto, centro da não tem. cidade. Então eu entendia que uma universidade para cá, no ponto de vista econômico, de desenvolvimento, ia ajudar muito. Tentei de todas as formas trazer, criar um polo, né, universitário, até na própria exposição, dizer, pô, vamos usar a exposição para botar a universidade aqui dentro, que fica o ano inteiro do parque. Fecho os olhos e imagino de beleza, assim, aquela exposição se tornando um Pois grande é. polo universitário. Pois é, tem muita coisa. Mas assim, aí abrindo parênteses, né, eu fui secretário, não fui prefeito. É. Então eu não tinha caneta na mão, eu dava sugestões, eu trazia as ideias, mas nem sempre elas eram compradas, né? Uhum. Mas o que aconteceu? De 2005 a 2008, foi o primeiro período do mandato do prefeito Zé Luiz. O que eu fui fazer? Eu fui aprender com quem já tinha feito. Eu nunca tinha trabalhado no poder público, embora trouxesse a experiência de desenvolvimento do Sebrae, que era muito rica. E aí uma coisa importante que guiou depois o meu pensamento. Eu aprendi lá que crescimento econômico é diferente de desenvolvimento. Você pode ter crescimento econômico sem desenvolvimento. Por quê? Porque se você cresce economicamente um local, mas não acompanha a parte de saúde, educação, saneamento, transporte e outros fatores, você não tem um desenvolvimento, você só tem um crescimento econômico. É. E aí eu comecei a ver, se você olhar na nossa região, as cidades com desenvolvimento industrial forte, elas têm graves problemas sociais. Por quê? Porque, veja bem, vamos pegar o caso, por exemplo, de uma siderúrgica, como aconteceu com o Resende, que foi a Votorantim se instalar lá. Sim. Eu cheguei até a disputar, trazer o pessoal aqui, queria botar em Vargem Alegre, tinha uma área lá, cheguei a falar com o dono da fazenda Vargem Alegre, para ver se tu colocava lá. E a gente, logicamente, pô, você vai disputar topografia, Barra do Piraí com Resende, é covardia, né? Pois é, Resende né? é tudo plano. É um negocinho reto. E isso é o outro fator, Você vai já, infinito. já dando um spoiler, porque a gente vai falar lá para frente, é outro fator que subsidiou, que embasou a criação do polo audiovisual. Uhum. Mas, voltando à questão do desenvolvimento industrial, o que acontece? Quando a siderúrgica começou a ser construída, foram 4.000 empregos. Mas são 4.000 empregos de quê? De obra. Mão de obra de baixa qualificação. Muito bem. Tem essa quantidade de pessoas na cidade? 4.000 Não pessoas. tem. Não tem. O que acontece? Começa uma migração. Então, as pessoas vêm de várias partes, principalmente São Paulo, onde tem muita gente do Nordeste ali trabalhando com obra, né, construção civil, e vem do Brasil inteiro. Então, vem muita gente de fora para cá para poder dar conta de construir a fábrica. Muito bem, essa fábrica leva aí de 2 a 3 anos para ser construída. Nesse período, o que aconteceu com essas 4.000 pessoas, ou pelo menos umas 3.000? Se Vieram instalaram embora. aqui. Elas se instalaram, É. constituíram família, muitas vezes. A fábrica fica pronta e aí vai entrar em operação 700 empregos, que não são os mesmos daqueles da mão de obra da construção civil, são empregos especializados. O que aconteceu com aquele pessoal que estava ali, que se instalou, que constituiu família, que tem uma baixa qualificação? Ficou desempregado. Uhum. E agora? Cadê a infraestrutura? Foram capacitados para outra ocupação? Tem infraestrutura de transporte, saneamento, segurança, saúde, educação? Não. O que acontece? Começa um processo de favelização, começa um processo de aumento da violência local. E foi o que aconteceu em Resende, por exemplo. Então, você olha em cidades com um desenvolvimento industrial muito elevado, muitas vezes essas cidades têm problemas de segurança, têm problemas Então, sociais isso é graves. basicamente a explicação que você está falando sobre essa questão do crescimento econômico Isso. em detrimento do desenvolvimento, né? Porque, às vezes, o poder público não utiliza do aumento da arrecadação para melhorar a qualidade de infraestrutura vida. e a qualidade de vida local. Uhum. E aí eles não acompanham. Então, desenvolvimento entra em questão o aspecto social, ambiental, entendeu? São várias, são outras variantes, né, que não se discute, não se leva em consideração. Então, educação, saneamento, saúde, transporte, é infraestrutura local e mobilidade urbana, né? A questão ambiental da poluição e tudo. Então, olha quantos fatores que você impacta negativamente.
Não quero dizer que não possa buscar isso, não. Mas aí entra na questão, poxa, mas a Barra do Piraí tem uma topografia adequada para grandes indústrias? Não, é montanhosa. Aham. Grandes indústrias precisam de grandes áreas. A logística de Barra do Piraí é boa? É, mas ela não é melhor do que outras cidades da região que estão, por exemplo, à beira da Dutra, Isso. à beira da 040. Então, a gente é caminho, mas não é a via principal. Então, a gente tem desvantagem competitiva. Nós temos desvantagem competitiva em termos de um esvaziamento econômico que aconteceu nos últimos anos. Nós temos desvantagem competitiva em termos de representatividade política. Nós temos algumas desvantagens políticas, algumas desvantagens competitivas. Então, topografia inadequada, a mobilidade complicada por ser cortada, como você falou no início, 2 rios, 3 ramais ferroviários. Então, isso a gente conseguiu no início, no primeiro mandato do prefeito, eu fui ver como é que era esse processo, comecei a trazer a empresa para cá, porque isso é uma coisa muito importante de falar, sabe, Lucas? Por que as empresas vinham para cá? E isso eu conversando com o falecido Ronald de Carvalho, né? Uhum. Ele fala assim: por que a empresa vem para cá? O que tem Barra do Piraí para você oferecer? Eu falei: então, Ronald, tem uma coisa que as empresas levam em consideração, mas não aparece para a população: credibilidade, É. seriedade. Porque uma empresa, quando vai para uma cidade, ela quer saber que ambiente ela está se instalando. Sim. Se o ambiente político é perverso, do tomar lá da cá, do Uhum. pedir favores, de pressionar a empresa se assusta. De repente, ser achacado por fiscais, essa coisa toda, a empresa se assusta. Só que aqui, a gente tinha uma gestão desse ponto de vista muito séria. Não existia nas secretarias aquela coisa de criar dificuldade para vender facilidade. Uhum. E a gente tinha um bom relacionamento entre as secretarias, né? Então, eu, no desenvolvimento econômico, conversava bem com a Secretaria de Obras, com a Secretaria de Tinha aquela Meio comunicação, Ambiente. aquela integração. Imagina, se você não tiver com Então, eu tinha uma boa relação com a Madalena, então secretária. Isso facilitava muito, por quê? Porque ela não era aquela pessoa radical, ela tinha a consciência do desenvolvimento sustentável e sabia que a gente não queria a qualquer custo. Então, isso facilitou e criou um ambiente muito favorável para a atração de empresas. A atração de empresas de pequeno e médio porte. A gente Era o que dava para chegar. Era o que dava para fazer. E a gente conseguiu trazer várias empresas, né? Nessa ocasião, nesse período, a gente trouxe várias empresas para a cidade e reverteu um processo de esvaziamento econômico. E aí, isso foi muito legal, porque o que eu vi? Eu me senti muito feliz, porque lá atrás o meu bisavô, a minha família, foi responsável por um período de grande apogeu econômico da cidade. Depois veio o esvaziamento econômico. E eu tive a oportunidade de trabalhar a retomada desses desenvolvimentos. Reerguer, né? E beleza, eu fiz isso, mas eu senti a falta de alguma coisa diferente. Eu estava fazendo o que todo mundo fazia, e o que todo mundo fazia, nós não tínhamos tantas vantagens, pelo contrário. E eu senti a falta de duas coisas. Além dessa, eu senti a falta de uma identidade para a cidade. Barra do Piraí é conhecida pelo quê? E aí eu falava: "Pô, a gente tem que encontrar um caminho", mas a gente precisava encontrar um caminho que fosse diferente de todo mundo, para dar essa identidade. Não pode ser um caminho que todo mundo está seguindo. E eu fui buscando, tentei criar um polo tecnológico, porque eu entendia que também era um futuro, né? A questão da universidade, o polo tecnológico atrairia empresas dessa área e daria à Barra do Piraí uma perspectiva de futuro importante, porque é um grande erro das administrações, mas isso é culpa da população, é que nunca se discutiu o modelo econômico de Barra do Piraí, do desenvolvimento econômico de Barra do Piraí. Nunca houve. Eu estava conversando com pessoas aqui na cidade recentemente. Quando que você viu reuniões para que a população dissesse qual é a cidade que nós queremos no futuro? Que tipo de cidade nós queremos? E aí entra um fator importante que vai embasar a tomada de decisão e o que aconteceu. Quando eu participei da elaboração do plano diretor, da reestruturação do plano diretor, e foi feita uma pesquisa em todos os bairros da cidade, e uma das perguntas dessa pesquisa era: o que você mais gosta em Barra do Piraí? Qual você acha que foi a maior quantidade de respostas? Que. Deixa eu pensar, gostei da pergunta. Se eu fosse Se você fosse responder, responder o que eu mais gosto na cidade de Barra do Piraí, pensa 10 anos atrás. eu diria paisagem. Paisagem? Eu diria. Eu acho que Barra do Piraí tem uns lugares muito bonitos.
Mas tem uns lugares muito feios também. Você Mas, acha que as pessoas que moram dentro da não, cidade... eu não tô dizendo o que as pessoas diriam na maioria. Agora, vamos fazer o seguinte, Ah, deixa eu chutar então chuta aí. o que as pessoas na maioria disseram. Isso. Eu gosto muito de algumas visões da cidade. Eu dou aula num prédiozinho que fica de frente pro Rio Paraíba e eu gosto muito de ver o pôr do sol no Rio Paraíba. Eu acho que Barra do Pira é muito bonita, assim, Não, eu também acho, na tá? sua construção, né, e como cidade, né, na sua Aham. estrutura de cidade. Claro que, né, tem algumas coisas, né, que a gente olha para o outro lado para não É, ver. todo lugar tem. Agora, o que que será que o pessoal, isso era que ano, mais ou menos, 2000 e poucos? É. O que que mais gosta em Barra do Piraí? Não sei, cara. Então, 90% respondeu a tranquilidade. Poxa, Cidade tranquila. E aí, o que que eu entendi? faz todo sentido. Nós temos que encontrar um caminho que não perca isso. E aí volta a história do desenvolvimento industrial. Ele mantém a Não, tranquilidade? você me enfia três indústrias aqui já acabou com a cidade. Sim, Aí acontece aquilo que você falou: vem 4.000 pessoas para construir o negócio, o fica. trânsito fica mais caótico do que já está, porque você vê, o centro comercial de Barra do Piraí é exprimido, não tem para onde crescer. Então, estamos num Pra vale. mim, é uma das coisas que eu mais. Assim, não posso falar que detesto, né? Mas uma das coisas que eu acho que foi mais mal elaboradas, mais pensadas. Começa só aquele centrinho ali, você dá aquela volta ali, aí você Ela vai não foi pensada, ela foi acontecendo. acontecendo, E né? aí volta a história. Conhecer a história para você entender. A ferrovia passava ali, né? Então Então, era. então foi se concentrando ali e nenhuma administração trabalhou na expansão. No plano diretor, nós apontamos em direção ao quê? Qual é a maior extensão de terras que nós temos? É em direção à Vargem Alegre, né? Porque nós estamos perto da divisa com Vassouras, Piraí, no tempo topografia. O local mais indicado é a Vargem Alegre ali, indo em direção à Volta Redonda, que a gente vai até a Califórnia. Aham, Mas entende que você trabalhar o desenvolvimento, você tem que levar em consideração esse fator. Como que eu vou, então, buscar um caminho de desenvolvimento para a Barra do Piraí que não perca essa tranquilidade, essa qualidade de vida? E aquilo ficou martelando na minha cabeça. Eu preciso encontrar um caminho que não perca a qualidade de vida e a tranquilidade. E aí, o polo tecnológico traria isso. Tecnologia traz o quê? Só mão de obra especializada, é. qualificada, e gera valor, agrega valor. Não consegui, Mas queria... eu acho muito difícil mesmo criar um polo tecnológico, igual você estava falando. Você teria que ter muitos contatos, teria que ter toda uma rede de apoio para que você conseguisse Eu, esses eu avós. consegui esse contato. Eu cheguei Aham, na Amprotec, eu aham, participei de seminários de parque tecnológico. Eu digo o seguinte, difícil é tudo aquilo que você não quer fazer. claro. E aí eu lutei muito por isso, mas eu precisava comprar uma área para fazer um parque tecnológico. Eu estava vendo até aquela área que lá da vereador Chacre Elias, indo em direção ao Vale do Ipiranga, que era da antiga, remanescente da antiga Fazenda Pocinho, e imaginava ali comprar uma área ali e botar um Aquele parque pro lado ali tecnológico. do Paraíba? Isso. Aham. Aonde a Casa do Arroz fez o depósito, Ah, sim. e eu imaginava ali. Mas essa ideia não foi comprada. Então, Mais uma vez desenvolvimento. batendo na portinha, chegando a todo o trabalho, todos Então, os eu fiz muito contatos. trabalho, muito, muito, participei de muita coisa. Mas, beleza. Mas continuava. Eu preciso encontrar. E aí vem um aprendizado. Eu acredito muito, o universo é física, né? Você, como matemático, sabe disso, Eu né? adoro, essa conversa eu adoro. Então assim, a questão da lei da atração, isso não é misticismo, não, isso é verdade. Porque é energia, o universo é energia, átomos são energia. E aquilo, quando você tem esse objetivo claro e o desejo ardente, a coisa acontece. E tanto eu busquei que aquilo apareceu para mim. Um dia a Juliana Terra, uma amiga minha, atriz, fala assim, Roberto, eu participei do Festival Cine e Música e conversei muito com o diretor de cinema, ele falou que tem um projeto aqui para Barra do Piraí, e eu falei com ele que eu conhecia você e que você era o secretário. E aí, nessa ocasião, nós estamos falando de 2000 e de 5 a 8, 2009, né? Então, 2009, final de 2008 para 2009, terminou o primeiro mandato do prefeito Zé Luiz. Aí ele falou assim, eu vou te sobrecarregar. Eu falei, como assim? Ele fundiu as secretarias. Então ficou uma secretaria só: Trabalho, Desenvolvimento Econômico, Turismo, Lazer e Cultura. Nossa. E fiquei com esse caminhão nas costas. E aí, mas olha como tudo tem um processo e um porquê.
Ele falou, tem um projeto para filmar lá na região e Barra do Piraí. Tem um projeto para filmar lá na região e Barra do Piraí é um local apropriado para isso, que é um projeto de 5 contos de Machado de Assis. Sim. Aí ela falou assim, ó, tem um amigo meu que ele é secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura. Ele falou, opa, peraí, desenvolvimento econômico e cultura? É o que eu quero. Então é esse que eu quero falar. Se ele fosse só de cultura, eu não queria falar com ele. Aham. Porque o projeto que eu tenho é maior do que isso. Não é só fazer um filme, é algo maior. Marcamos um café lá em Botafogo, no Rio de Janeiro. Quando ela me contou, eu falei, pô, quero conhecer esse cara. Sentamos, ele falou, inclusive pode ser até criado um polo. Eu falei, é isso, Hum. é isso. Ali, aquele momento ali passou um filme na minha cabeça ali, né? Filme, né? O visual, né? Mas o filme dizia, falei, olha só como é que encaixa tão perfeitamente que nem eu poderia imaginar. Tudo que eu te falei até agora encaixava nesse caminho. Eu tenho manutenção da tranquilidade da qualidade de vida. Eu tenho o desenvolvimento que valoriza o que a gente tem, não traz mão de obra desqualificada de fora, pelo contrário, traz mão de obra qualificada, Qualificada. que faz o quê? Agrega valor. Só que o audiovisual faz também o quê? Divulga a cidade, Uhum. fomenta o turismo, Fomento do turismo. aumenta a autoestima e dá uma identidade para a cidade. Falei, não tem nada melhor do que isso. E por último, quem está fazendo isso? Ninguém. Literalmente ninguém, né? Ninguém. Isso lá em 2009, né, mais ou menos? Final de 2008, início de 2009. Aí começamos o governo em 2009, segundo mandato. Falei, bom, eu vou fazer. Não sei como é que eu vou viabilizar isso não, mas vamos fazer. Esse é o caminho de Barra do Piraí. Ficou muito claro. Falei, cara, é isso. Pô, não tem nada mais perfeito que isso. Todas as minhas perguntas ou todas as minhas buscas se encaixavam naquele caminho. Eu vou criar um polo audiovisual e vai ser o caminho do desenvolvimento de Barra do Piraí. E nessa época, qual era a sua visão sobre esse polo audiovisual? Não o que se tornou, que a gente vai chegar nesse ponto, mas eu quero saber como que você estava vendo isso já daquela época. Foi muito interessante porque a coisa foi acontecendo, é, tem até que tudo ao mesmo tempo agora. Aquele filme, né? O que acontece? A primeira ação era trazer aquela produção para cá. Sim. E começava o primeiro desafio. Como? Uhum. Tinha um orçamento. Cadê o dinheiro? Descobri que a Light patrocinava projetos culturais e que a Light tinha uma cota de patrocínio para cada cidade que a prefeitura sinalizava, eu quero que patrocine isso aqui. E normalmente as prefeituras faziam o quê? Vou patrocinar a festa da cidade. E aí, festa é legal, mas acabou a milha, acabou a pipoca. A festa deixa o quê? Eu era secretário de desenvolvimento, tinha que pensar no longo prazo. Esse projeto, ele tinha um legado, tinha um caminho, não era um evento, era um projeto. Fui até o prefeito e falei, prefeito, descobri que tem essa verba da Light aí. Ele falou assim, vamos ver. Chamei o superintendente da Light aqui, eu, o prefeito e ele no gabinete, e aí expliquei. Ele virou para o prefeito e falou assim, prefeito, é o que o senhor quer? Porque quem mandou era o prefeito, não adiantava eu falar para ele. Eu tinha acabado de explicar o que eu queria, mas ele virou para o prefeito, é o que o senhor quer? Aí o prefeito vira para mim e falou assim, é o que você quer? Eu falei assim, é o que eu quero. Era um triângulo. Aí ele virou pro cara e falou assim, então é o que a gente quer. Então acabou, fechou E foi aqui. muito legal, né? Porque o prefeito podia falar, não vou liberar para isso. Deixa eu pensar mais um pouquinho aqui. Pô. Mas é muito interessante isso, porque O prefeito era o Zé Luiz na Zé época. Luiz Anchite, ao mesmo tempo que ele fez isso, ele falou para mim, você vai criar um polo audiovisual? Você tá maluco? Aqui não tem nem cinema. Eu falei, mas não precisa ter cinema para criar um polo audiovisual. E no início ele ficou meio com o pé atrás, com medo de, assim, o orçamento da prefeitura é pequeno, se tu vai criar um negócio, vai me criar despesa. Ele tinha outras prioridades. Mas até então ele não tinha entendido muito bem. Quando ele fala o ok lá para a Light patrocinar, é um Um projetinho projeto aqui, aí. isso aqui. E aí, Sabia dele da ambição. não, já Roberto por trás. estava olhando lá na frente, né? E aí, beleza. Viabiliza-se então a produção. Eles começam a organizar. Aí eu falo, bom, qual é a minha lição do Sebrae? O desenvolvimento precisa acontecer envolvendo a população. Por quê? Porque eu tinha muito claro uma coisa, Lucas. Eu estava ali de passagem. Primeiro, que eu nunca tinha ambicionado estar ali. Segundo, que eu não tinha nenhuma pretensão política, então nenhuma intenção de continuar ali. Terceiro, que
Eu era um técnico num cargo político, eu não era um político. Então, o que que eu pensei? Bom, eu tenho um prazo limitado aqui dentro, tempo limitado. Eu preciso criar um mecanismo de sustentabilidade, porque senão, quando eu sair, acaba tudo. E eu não posso permitir que isso aconteça, se é o caminho para a Barra do Piraí. E como que eu faço para não acabar? Envolver a população. Se eu vier de cima para baixo, é um projeto de governo. Quando trocar o Acabou o governo, governo. o outro, não, isso aqui é do outro prefeito, eu não vou fazer mais. É o que acontece no Brasil inteiro. Então, pô, como que eu posso fazer isso? Indo nas escolas, envolvendo os estudantes. Quero fazer um projeto na escola. Mais uma vez, e aí eu falo que o polo é uma sucessão de conspirações do universo. É espetacular isso. Por quê? Porque primeiro foi o próprio polo. Nasce de um desejo, de um sonho de querer fazer uma cidade diferente, com manutenção da qualidade de vida, desenvolvimento econômico, sustentável, identidade para a cidade, e tudo se encaixou. Agora eu quero ir para essa escola. Também não sabia como. E aí, nessa época, uma pessoa de Barra do Piraí foi a Resende, porque queria fazer lá um evento em Resende, e teve uma reunião com o diretor do Museu da Imagem e do Som, Robson Monteiro. E nessa conversa, o Robson falou que tinha vindo de São Paulo. Em São Paulo ele trabalhava com informática, e ali ele tinha aberto uma produtora de cinema, que tinha feito até um projeto em escolas ali. Aí essa pessoa falou assim, pô, tem que conhecer o Roberto Monzo lá em Barra do Piraí. Ele lá criou um polo audiovisual, acabou de criar um polo audiovisual. Ele falou assim, é mesmo? Preciso conhecer esse Roberto. Por que isso? Porque lá em Resende, depois eu fui saber, ele tinha levado a ideia para o prefeito de criar um polo audiovisual. E ele foi barrado. E o prefeito engavetou. Nossa. E ele fazia parte do governo, ele era diretor do Museu da Imagem e do Som. E aí ele falou, pô, eu queria fazer aqui no FIS, o cara tá fazendo em Barra do Piraí, deixa eu ir lá. Eu me lembro até hoje, Lucas, porque 10 de março de 2009, ele estava no início de 2009. Por que que eu lembro? Aniversário da cidade. Aniversário da nossa cidade. Eu conheci o Robson Monteiro atrás do palco, meia-noite, 11 e pouca da noite, onde estava acontecendo o show do Bochecha, No palco da onde? na Praça Nilo Peçanha, Aqui na Praça de Estação. aniversário da cidade. Era o show do 10 de março. Tava o show do Bochecha. Lotado ali, e eu atrás do palco, foi a hora que eu conheci, porque o Robson tinha um outro compromisso, eu estava ali, saí quase meia-noite. Que isso, cara? O Robson Altas fala, horas. altas horas, gente. O Robson fala que ele tinha feito um projeto lá em Resende, de oficina de cinema nas escolas. Eu falei, é isso que eu estou procurando, exatamente. Você fez? Fez. Eu estiquei a mão para ele, vamos fazer em Barra do Piraí? Vamos fazer em Barra do Piraí. Apertamos a mão e, mais uma vez, o universo trouxe aquilo que eu estava sonhando. Também, de novo, eu sabia o quê? Não sabia como. Vamos apertar, vamos fazer. Não sei como não. E as coisas começaram a dar certo. Eu consegui, na época, nós tínhamos trazido uma empresa para Barra do Piraí, naqueles galpões da antiga Caserge, na entrada de Dorândia, que ficou 21 anos parado, que eram silos graneleiros, não funcionava. E a gente conseguiu transformar aquilo num polo industrial, empresarial, de empresas. E a gente tinha acabado de trazer uma empresa que se chamava, naquela ocasião, Reluz. Reluz Logística Reversa. Ainda trabalhava para Light, recuperando transformadores elétricos. E a gente tinha cedido aquele galpão para eles. E essa empresa foi uma daquelas que falou, Roberto, você sabe por que nós escolhemos Barra do Piraí? Falei, por causa do galpão. Eu não. Tinha cidade que tinha coisas melhores. Mas você foi o único que não pediu nada pra gente. A credibilidade que você estava falando, né? Exatamente. E aí a empresa se instala aqui, eu falei, mas o nosso trabalho é tirar os obstáculos da frente do empresário, não botar obstáculo para ele. Inclusive, eles acabaram trazendo outras empresas por indicar a gente pela seriedade do trabalho. Então eu pensei, pô, será que vocês conseguiriam apoiar esse projeto aqui? Como é que eu vou dizer não para você? Você não pediu nada para você está pedindo para a cidade, né? E eles patrocinaram o projeto no primeiro ano. E aí culminou o primeiro festival de cinema. E aí, o que acontece? Começamos o projeto, eu falei, cara, eu preciso... Vou criar um festival de cinema. Por quê? Porque esses filmes... Aí você não tinha visão do festival nesse momento. Aham. Você só tinha a visão Tinha visto das produções. das produções das escolas. Depois eu pensei nas escolas. Quando eu pensei nas escolas, que eu vi, bom, as escolas vão fazer filmes, eu preciso criar algo que incentive essas escolas a fazerem um filme cada vez melhor e que traga também um estímulo para elas. Vou fazer um festival. Também não sei como é que faz isso, nunca fiz nada disso.
fui ao Sebrae, que eu tinha essa relação muito boa, por causa do trabalho que eu fiz lá durante 5 anos, e falei, porque eu fiquei até 2004, então em 2005 eu saí do Sebrae e vim para a prefeitura. Eu falei para eles, olha, eu preciso de ajuda, estou criando um polo audiovisual, temos um polo audiovisual, não estou criando não, criei, entendeu? Porque era importante fincar a bandeira, Tá aqui já que era existe. uma coisa que se a gente desse margem, outra cidade pegava, com muito mais condições, a gente não tinha dinheiro. Criei o polo sem dinheiro nenhum da prefeitura, zero. A prefeitura não botou um centavo, em nada. Então, na produção, o dinheiro foi da Light, não foi da prefeitura. O Luz Câmara Educação, o dinheiro foi da empresa, não foi da Você, prefeitura. você não chegou a falar os 5 contos mais achados, essa produção chegou a acontecer, chegou a ser gravada? Foi gravado, e utilizou atores locais, foi ao Canal Brasil, foi exibido no Canal Brasil, depois virou um DVD, foi exibido na Academia Brasileira de Letras. Que foi com aquele diretor que você conheceu lá, não? Tobi Azulay, exatamente. Na verdade, cada conto foi dirigido por um diretor, ele era o diretor-geral e de um Ah, sim. né? E a Juliana Terra vem contracenar comigo, porque por eu também ser ator, acabei sendo chamado e fiz uma. Então, assim, foi muito legal isso, porque ela trouxe a ideia, a gente criou o polo e na primeira produção a gente estava junto ali. Mas isso aconteceu poucas vezes, o objetivo não era esse. Então, veja, eu fui até o Sebrae e pedi ajuda. Ó, temos um polo audiovisual, e eu comecei a falar, Barra do Piraí é um polo audiovisual, porque aonde que é? Não é aonde, é o quê? O polo não é um lugar, o polo é uma estratégia. Então era trabalhar a Barra do Piraí. E aí a gente foi, conseguiu, o Sebrae pegou e disponibilizou uma consultora, a Mércia Brito, que era lá do Cinema Nosso, uma escola de cinema lá na Lapa, muito legal, projeto social bacana, mas era consultora nessa área. Sentamos com a Mércia, a gente se reunia semanalmente, e eu falava para ela, eu quero isso, ela sugeria alguma coisa, eu falava o que eu queria, e ela falou assim, mas você vai trabalhar com tema livre, Roberto? Isso é muito arriscado. Você não vai direcionar o tema? Eu falei, não, não vou direcionar, eu quero que os jovens tenham a liberdade de falar o que está no coração deles. Eu não vou restringir o tema. E aí a gente criou o primeiro Festival Estudantil de Cinema. O Sebrae bancou toda a parte de folheteria, bancou a empresa que desenvolveu a logo do festival. Eu ia para o Rio para reunir. Ó, quero uma logo que fale de ferrovia, de trem. Aí criaram a frente do trem. Então, tem tudo isso aí por causa dessa importância de onde a gente está aqui. Nós estamos no entroncamento ferroviário e nessa estação que foi recuperada. Então, nós começamos, e aí é uma coisa incrível, tá, ô Lucas? Porque você vê como é que o negócio era para acontecer. Dentro do poder público, tudo é muito moroso, tudo é muito lento. Mas eu apertei a mão do Robinson em 10 de março de 2009. A gente não só implantou o projeto, como realizou o primeiro festival em 10 de março de 2010. Isso é fenômeno, fenômeno. Como para o UGB, usamos as instalações da UGB, levamos os professores para lá para capacitar esses professores. Foram 9 escolas que aderiram ao projeto no primeiro ano. Se eu te contar, eu não sei nem como é que isso aconteceu, porque eu fui fazendo contato com as escolas, o pessoal foi aderindo, foi um negócio assim, inexplicável, do ponto de vista humano, que era sobrenatural. E aí a gente realiza o festival e estrategicamente eu botei o festival dentro do aniversário da cidade. Porque se eu fosse falar para o prefeito que eu ia criar um festival de cinema, que era um evento a mais, ele nunca ia concordar, ele jamais aceitaria. E eu falei para ele, ó, tô botando lá junto com o encerramento, tô botando um festival de cinema. Ah, tá. Só para passar mais rápido. Eu falei assim, sabe, no meio, no final da frase. E era uma coisa interessante, né? Porque ele, no início, começou a movimentar, ele ficou preocupado e ele chegou a falar que ele era contra o projeto. Ele não foi no primeiro festival. Ele não foi. Falei assim, agora amanhã é o festival, não vou. Como assim você não vai? Ele falou, você sabe que eu sou contra esse projeto? Falei, mas o político aqui é você, não sou eu. Vai estar a cidade toda lá. Eu não vou. Falei, desculpa, mas você está cometendo um erro grave. Me admiro você, sendo um político experiente aí, e eu não tendo nada de política, mas eu acho que você devia estar lá, só acho. Não, e não foi mesmo. Mas a Thelma, a esposa dele, foi. E ficou encantada com o que viu. E, logicamente, no segundo ano ele estava lá. Mas, voltando um Deve ter pouco, né? chegado em casa ouvindo da mulher pra caramba. Por que que Beleza. foi um Não, negócio foi maravilhoso e maravilhoso? tal. E aí, no segundo ano, ele foi. E até um parênteses aqui, ele fez o discurso lá e falou: ó, tem que dar o braço a torcer, né? Porque no início e tal, o Roberto. E aí, quando ele desce do palco, ele vira para mim e fala assim: nunca falei para tanta gente na minha vida. Aí eu bati no ombro dele e falei assim:
Está atrasado um ano. Era para ter vindo ano passado. Mas tudo bem. E Depois, nesse intervalo do primeiro ano para o segundo, como é que foi o movimento político, assim? Porque eu sei que você deve ter sofrido bastante, nossa, não é represália a palavra, né? Mas você deve ter batido de frente com muita gente, porque hoje. Até hoje. Porque o que acontece é o seguinte: pelo fato, talvez, do prefeito não ter abraçado o projeto no início, eu tive que caminhar sozinho. E acabou que eu fui a cara do projeto, porque eu idealizei, eu fui à frente, eu lutei. Mesmo quando ele disse não, eu continuei, que isso foi uma marca, né? Ele disse não para mim várias vezes, e eu nunca aceitei não. Eu não aceito não como uma resposta, eu tenho certeza do que eu quero. Eu sigo em frente, com todo respeito, mas com firmeza. E aí, acabou que o projeto ficou associado a mim. Era para ser associado ao governo, não a mim. Não tinha essa pretensão. Eu só queria fazer. Não tinha essa vaidade nem essa intenção, porque eu não tinha pretensão política. Então, para mim, não fazia diferença ficar conhecido. Não era o meu objetivo. Mas acabou acontecendo. E aí incomoda muita gente. incomoda, né? Porque aí as pessoas começaram a achar, porque uma boa parte dos políticos faz alguma coisa para aparecer com segundas intenções. Então eles falam, bom, o Roberto quer ser candidato. E aí comecei a sofrer ataque, a retaliação, boicote, tentativa de puxar o tapete. Isso continua até hoje. E como secretário na Como época. secretário, assim, ataques na Câmara Municipal, vereadores falando besteira lá, e eu tendo que dar explicação. Você chegou a ter que ir na Câmara fazer. Foi mais de uma vez, Nossa. mais de uma vez. É complicado isso, sabe? Porque tinha até vereador que era líder do governo na Câmara, já de outro governo, não daquele, chegou a fazer um discurso na Câmara e dizer que ó, eu queria ver uma secretaria de indústria e comércio mais cuidando da indústria e comércio e menos hollywoodiana. Quer dizer, o cara que tinha que estar apoiando o governo e defendendo estava atacando, porque estava atacando o Roberto, não era o Tava governo, atacando o Roberto. entendeu? E aí eu fui lá, que aí eu fui convocado, porque enquanto fui convidado, não deixaram eu ir. O prefeito não deixou eu ir na época, que era o Maércio. E eu querendo ir, deixa eu ir lá para acabar com essa conversa fiada, deixa eu explicar. Aí eu fui, depois que eles convocaram, eu tive que ir, eu fui explicar tudo que eu estava fazendo. Ele, ué, você está fazendo isso tudo? Tô. Mas é que o cinema dá visibilidade. Vocês acham que eu faço só cinema, né? Porque é midiático, aparece toda hora, e o que eu estou fazendo? Está fazendo um plano de turismo para Ipiabas. Nós construímos um plano de desenvolvimento turístico para Ipiabas lá, em 2018. Ué, mas nem estava sabendo, é porque não aparece na mídia que você está construindo um plano de desenvolvimento. Só aparece depois que está pronto a empresa que se implanta lá, o equipamento turístico que é criado, mas isso é base no plano. Então eu fui mostrar tudo que eu estava fazendo. E aí falei, olha, infelizmente a pessoa que falou aqui não está aqui presente, porque também não teve nem a coragem de estar presente. Falei, ó, quisera eu ser uma secretaria hollywoodiana, porque Hollywood é uma grande indústria, poderosíssima. Mas isso é detalhe, só para saber o seguinte, porque você me perguntou. Eu sofri e sofro até hoje, porque as lideranças políticas de Barra do Piraí até hoje não permitiram que o projeto crescesse, não ajudaram o projeto a crescer, fazendo de tudo para barrar o projeto por conta do medo do Roberto, o que é uma estupidez, porque o Roberto não é, nunca foi e nem pretende ser filiado a nenhum partido político, não pretende ser candidato a nada. Eu só sou um agente de desenvolvimento, um cidadão que se preocupa com o futuro da nossa cidade. Só isso. Mas é lógico que entra vaidades, entra essas coisas e as pessoas ainda tentam. Mas aí entra o ponto que eu estava te falando. Nós estamos envolvendo a população. E aí você pode barrar o Roberto, mas não pode barrar a população. O que o povo quer. Tanto que teve um ano que o prefeito falou que não ia fazer o festival. Não vou fazer o festival. Não tem dinheiro. Falei, tá bom, eu vou avisar as escolas que você não vai fazer. Era o Maércio. Aí eu conversei com as diretoras, elas foram lá e falaram com ele que queriam o festival, exigiram o festival. Ele fez o festival. Ele falou assim: Roberto mandou aquele monte de diretora vir me cobrar. Eu falei, mandei mesmo, é. Mas ué. Você entende a Você diferença? escuta 10 pessoas no gabinete do prefeito para você ver se ele tem as pernas. Aí é o ponto, ô Lucas. Falar não para o Roberto é fácil. O Roberto está subordinado ao prefeito. Não posso fazer nada. Mas fala não para a população. Por isso a estratégia de envolver a população é importante. Aí ficou uma coisa da cidade. Não é uma coisa do Roberto mais, é uma coisa da cidade. É claro que tem que ter um líder
para puxar isso daí. Mas hoje são várias pessoas, né? E aí, nosso objetivo lá atrás era dar a identidade para a cidade, um deles, lembra? E aí eu queria que Barra do Piraí fosse conhecida como a cidade do audiovisual. E isso foi muito claro, tanto que no primeiro festival eu coloco no banner atrás do palco Barra do Piraí, cidade do audiovisual. Era o aniversário de 120 anos de Barra do Piraí, porque o primeiro festival foi em 1900, foi em 2010. 1890 para 2010, 120 anos. E estava lá escrito, Barra do Piraí, cidade do audiovisual. E aí uma outra lição importante, nunca desista dos seus sonhos. Continue até conseguir. 14 anos depois, a LERJ volta uma lei e dá à Barra do Piraí o título de cidade do audiovisual. Queria que você contasse para a gente o por trás dos panos, né? Porque eu tenho certeza que teve muito trabalho também para acontecer esse marco, né? As pessoas às vezes não sabem, mas nossa cidade é reconhecida estadualmente, falando, me corrija se eu estiver errado, como a cidade do audiovisual. E isso é consequência dos diversos filmes que nós conseguimos comportar aqui na cidade. Quantos filmes? Bom, até o momento, oficialmente, que nós intermediamos e apoiamos 34 produções. 34 Tem produções cinematográficas. apoio financeiro. Só do polo mesmo, né? De trazer as pessoas para cá, de fazer. Eu mesmo já participei de vários, como é que fala? Tira foto, aí você. Como é que fala quando você. Figuração. Figuração. Eu participei de várias e tudo mais. Teve o filme na Gorete, teve o filme que aconteceu agora recentemente no ano passado, lá no Águas Quentes, lá, o Farofeiros 2. Então a gente fica sabendo assim e participa, e eu acho que é uma coisa legal, só que eu acho que é uma coisa que ainda é mal difundido, não é a palavra mal difundida, não é suficientemente bem difundida, entendeu? A gente não consegue fazer com que a população entenda que todo ano praticamente está acontecendo um filmezinho aqui em Barra do Piraí. Então conta pra gente como é que se transformou, como é que Barra do Piraí se tornou a cidade do audiovisual a nível estadual, né? Como a gente conseguiu fazer O que aconteceu foi o seguinte, nós tivemos uma sucessão de projetos que foram acontecendo dentro do audiovisual, né? A gente teve essa criação do polo, que é a atração de produções, ela aconteceu de uma forma que a gente criou a Film Commission de Barra do Piraí. O que é a Film Commission? É um escritório responsável por atrair as produções e dar a essas produções todo o suporte. Então, nós fomos um dos primeiros, inclusive, a assinar um acordo de cooperação técnica com a Rio Film Commission. Tá? Então, nós tivemos a atração de produções, tivemos o projeto Luz, Câmera, Educação, então que o Robson capitaneou aí com a expertise dele, o Festival Estudantil de Cinema, depois, uma outra ação, eu falei, bom, agora no Luz, Câmera, Educação, a gente tem o Despertar da Vocação. Agora vamos trabalhar o profissionalizante. E aí eu pedi ao Zé Luiz, vamos trazer um CVT para Barra do Piraí. Ele falou, o que é isso? O Centro Vocacional Tecnológico, que era ligado à FATEC, que era uma escola profissionalizante. Como é que faz? Bom, fala com o outro, demorou um tempo, até que sinalizaram positivamente. O CVT é o quê? Voltado para uma vocação econômica da cidade. Quando é que chegou o CVT aqui em Barra? 2011. 2011. 2 anos depois, então, do primeiro festival. Do polo, depois do festival. Depois do festival. Aí, eu fui em reuniões, o Alexandre Cardoso era o secretário de Ciência e Tecnologia, na época, e aí eu pedi, secretário, bom, a gente tem que indicar a vocação naquele momento era moda, Barra do Piraí era um polo de moda importante, né, no rastro de Najib, Cookieer, essas indústrias que empregaram muita gente. Então, bom, vamos preparar, eu tinha feito um mapeamento, já tinha identificado que existia uma carência de mão de obra na área de confecção. Tinha várias pequenas confecções e facções que produziam para grandes grifes do Rio de Janeiro. Então, vamos trabalhar a formação dessa mão de obra. Aí no meio desse processo, falei, mas peraí, a gente podia aproveitar e botar o audiovisual, né? Aí eu fui, secretário, bota mais uma aí. Abre uma exceção, mas é uma só. É uma vocação só. Eu falei, mas abre uma exceção para Barra do Piraí, bota mais uma. Mas o que seria? Audiovisual. Mas por que audiovisual? Porque a gente está construindo um projeto, a gente está... Aí, beleza. Aí tinha uma reunião com o presidente da FATEC, Celso Pancera, que depois foi até ministro da Ciência e Tecnologia. Ele era o presidente da FATEC. Aí
Ele falou assim, ó, eu vou mandar um técnico fazer um relatório. Aí mandou um técnico para cá, o técnico fez um relatório, entregou para ele e falou assim, ó, não é viável. Nossa. Relatório do técnico. De novo, eu não paro diante dos nãos. Eu vou até conseguir. Aí, cara, peguei 2 vereadores de Barra do Preto e falei, vamos lá comigo. Aí fui na reunião, falei, olha só, presidente, eu entendo que o relatório apontou, mas nós estamos falando de uma nova vocação, nós estamos falando de inovação. Aí quando eu falei isso, ele falou, a secretaria era Ciência, Tecnologia e Inovação. Hum. Aí ele falou assim, eu tenho que admitir que não dá para negar o I de inovação na secretaria. Aí eu vou autorizar. E aí ele autorizou. Então abrimos uma E passou exceção, por cima do relatório, ou passou seja, por cima do o relatório. papel não é a decisão, né? Cara, é por isso que eu falo, se você se contenta com não, putz, você não vai à frente, você não vai fazer nada. E eu falo, né, isso é muito interessante, porque no início, todo mundo dizia que não ia dar certo. Todo mundo dizia que não ia dar certo. E aí eu falo, quando você continua, mesmo quando todos dizem que você está errado, ou você está redondamente enganado, ou você está prestes a fazer história. É. E nós estávamos prestes a fazer história. Porque nós seguimos, mesmo com todo mundo dizendo que a gente estava errado, que não ia dar certo, que era maluquice. E aí ele dá o aval para começar o primeiro e o único CVT de audiovisual do Brasil. Mandaram lá uma relação, quando eu peguei aquela relação que eu olhei dos equipamentos e tal, eu falei, pô, mas isso aqui... Eles tinham uma escola Adolfo Bloch no Rio de Janeiro, voltada para essa área de TV. Tinha até teleprompter. Eu falei, não, aqui é cinema. Não é nada disso. Aí eu chamo o Robson, cineasta, e o Gilbert, da animação 3D, que era outra coisa que a gente criou também, um centro de animação 3D. E aí, ó, eu preciso que vocês me ajudem aqui qual é a relação de equipamento que a gente tem que ter para ser cinema. Veio o técnico lá da Faitec do Rio, numa sexta-feira, ele saiu daqui 8 horas da noite, numa sexta-feira o cara veio do Rio. Nós sentamos o dia inteiro, escrevemos, refizemos toda a lista de equipamentos, nós fizemos. Depois nós fizemos toda a lista de cursos, toda a ementa dos cursos, para que cada curso funcionasse como um departamento para no final fazer um filme. E isso levou um tempo e nós conseguimos aprovar tudo que nós colocamos ali, os cursos, os equipamentos, as ementas, e criamos o primeiro CVT de audiovisual. Então voltei lá atrás para te responder a pergunta, que eu não perdi o fio da meada, que era por como que chegou. Então nós tínhamos uma série de ações e realizações que embasava o título. Era um título extremamente merecido. Outro dia eu escutei uma pessoa falando para mim assim, a Barra do Piraí não merece o título de cidade audiovisual. Como assim? Como assim não Como merece? assim? 34 30 produções. produções, mais de 130 filmes produzidos pelos estudantes, 9 edições do Festival Estudantil de Cinema, parceria com o Festival Internacional, que a gente não falou ainda, de Gifone, no sul da Itália, um CVT de audiovisual, um centro de animação 3D, e isso foi o que eu coloquei na justificativa, porque aí então o que aconteceu foi o seguinte, eu viro para o prefeito, Mário Esteves, e falo assim, prefeito, vamos criar uma lei aí para dar o título de cidade do audiovisual para Barra do Piraí, tanto nível municipal quanto estadual. Ele falou assim, escreve aí, manda para mim. Aí eu escrevi. Eu escrevi o texto da lei, fiz a justificativa, porque eu sei como é que funciona a lei, você tem que justificar. Botei tudo aquilo na justificativa. Ele mandou para a Câmara imediatamente aprovou e mandou para o Estado, para o deputado, inicialmente o Rodrigo Bacelar, presidente da Alerj, e depois veio o Munir Neto aqui, e ele entregou para o Munir sentou com o Rodrigo Bacelar e submeteram a Alerj. E aí, se você olhar em todos os jornais que divulgaram, o que tem noticiando? Tudo que eu botei na justificativa. Por que Barra do Piraí merecia o título de cidade audiovisual? Por tudo aquilo que a gente tinha feito nesses 14 anos de projeto. Então, o título surgiu assim. Por quê? Porque aí não tem jeito, é político. Uhum. A gente precisa do político. Então, assim, o prefeito imediatamente abraçou a ideia de levar adiante, né? O que faltou? Faltou utilizar isso, porque aí a gente conseguiu. 14 anos depois, em setembro de 2023, a gente conquista o título de cidade audiovisual. Agora, botamos o ovo, temos que cacarejar. Né? Por isso que a gente come o ovo da galinha, não come da pata. A pata bota o ovo, fica quietinha, a galinha cacareja. Não temos que cacarejar. Nós temos que falar para os 4 cantos do mundo sobre isso e cada vez mais atrair. Hoje nós atraímos as produções porque uma produção indica a outra.
E aí eles vêm para cá, por quê? Por que que vem para cá? Nós estamos perto dos grandes centros, temos locações de todos os tipos, temos um custo de vida muito menor do que o grande centro, temos pessoal qualificado que a gente indica, e aí a gente começou a criar oportunidade para os nossos jovens para trabalhar nas produções. O cara faz o projeto Festival de Cinema, cria vocação, faz o curso, se torna um profissional e ele ainda tem a oportunidade de ter um filme aqui na cidade para ele mesmo poder participar da Exatamente. produção, né? E aí, hoje, Tem a escadinha nós feita temos, ali pra ele. exatamente, nós temos vários, eu cheguei inclusive a fazer reuniões com a universidade para criar o curso superior de cinema. Não desisti ainda não, então eu vou fazer. E mais a parte para os próximos anos aí, que é a parte de infraestrutura, de estúdio de cinema, infraestrutura para base de produção, isso tudo a gente vai buscar. E centro de formação. Isso nós não podemos parar nunca. Então eu tenho um projeto agora para fazer um centro de formação profissional, em umas áreas aí que eu não vou abrir, para não dar spoiler para os outros, para ninguém pegar a nossa ideia. Já tentaram pegar. Teve cidade vizinha que mandou um emissário aqui em Barra do Piraí, para dentro do festival chegar para o Robson e falar assim: vamos levar esse projeto lá para nossa cidade, que a gente tem muito mais dinheiro. É. Você entendeu? Por isso que eu precisava fincar essa bandeira. E aí, ninguém fez isso. Aí teve cidade aí tentando fazer graça, de fazer alguma coisa e querer se chamar de cidade de cinema. Aí não dá, né? Aí eu acho assim, é uma infelicidade muito grande. Acho que cada um tem que trabalhar a sua vocação. Volta Redonda é a cidade do aço, Vassouras é a cidade dos barões, hoje tem até o título de cidade imperial, o que eu acho complicado, porque a cidade imperial já era Petrópolis. Acho que cidade dos barões é um título que ninguém usava e Vassouras deveria usar, mas enfim, respeito cada um. Mas cada um tem a sua identidade. E Barra do Piraí, então, com o título Cidade Audiovisual, trabalha. Claro que não é só audiovisual, mas é uma marca. E aí as pessoas não entendem uma coisa, né? Porque estrategicamente você tem que trabalhar o branding. Tem que trabalhar o branding da cidade. Agora, eu espero que as próximas administrações entendam isso e trabalhem a promoção da cidade, porque quando você tem uma marca igual como essa, é uma marca que agrega valor à cidade. E aí atrai atenção. Como atrai atenção? Atrai investimentos, atrai empresas, atrai grandes players do mercado. Então a gente tem tudo para crescer. E eu falei, a gente está com 15 anos de projeto, mas eu posso te dizer que a gente só está começando, porque o caminho é muito longo. E aí, mais uma vez, a estratégia de formar os jovens é justamente dar continuidade. Eu não estou aqui para sempre. E eu espero que daqui a uns anos esses jovens façam muito melhor do que eu consegui fazer. Não só porque eles serão mais numerosos, mas porque eles terão uma visão muito mais ampla do que a minha, né? Então, eu entendo como um crescimento futuro esses jovens assumindo os postos de comando, não só do projeto, mas da cidade. Eu tenho falado isso para eles. E aí, como que a gente faz isso, né? Porque eu falava com eles, e inclusive com os professores. Quando nós éramos jovens, eu, né, mais tempo que você, Só um pouquinho. o que que diziam pra gente? Vocês são o futuro do Brasil. Sempre falaram isso, né? Tá, beleza, mas o que que vocês ensinaram pra gente ser o futuro do Brasil? Que ferramenta que vocês deram pra gente assumir isso daí? Nenhuma. Nós hoje estamos dando ferramenta para esses jovens, porque nós estamos ensinando eles a desenvolver pensamento crítico, planejamento, organização, trabalho em equipe, sabe? Quando você faz um filme, você aprende tantas coisas e você começa a abrir a mente, porque o cinema faz isso, né? Amplia o olhar. E aí a gente, aquela coisa que eu falava de desejar muito, que eu queria sempre ir para a Itália, lá do início da nossa conversa, e aí a gente quer ampliar, expandir. Em 2014, fui à Itália com meu pai, minha mãe começando num processo de Alzheimer. Meu pai falou assim: meu filho, eu não posso ir sozinho com a sua mãe, você pode me ajudar? Ah, eu vou fazer esse sacrifício, né? Eu vou com você para a Esse Itália. sacrifício, vamos. Vou te ajudar. E eu fui para a Itália e aconteceu uma coisa incrível. Eu tirei férias para poder ir. E aí, aliás, férias não, eu pedi uma licença na prefeitura, que acabou sendo uma exoneração equivocada, para depois renomear, mas são coisas que eu vivi lá dentro de retaliações. Mas eu fui para a Itália com meu pai em 2014 e minha tia era psicóloga lá na cidade de Salerno, no sul da Itália, onde tem a Costa Amalfitana ali, e ela conhecia muita gente na cidade, e eu falei para ela: você pode agendar uma reunião com o secretário de turismo de Salerno? Porque eu quero fazer uma ponte entre Salerno e Barra do Piraí, para fazer um intercâmbio, fazer uma parceria de fluxo turístico.
Os italianos vêm para a Barra do Piraí para conhecer as fazendas e os brasileiros vão para Salerno conhecer a Costeira Amalfitana e outras coisas lá. Ela marcou, e eu me lembro até hoje. Isso era seria numa quinta-feira essa reunião com o secretário de turismo de Salerno, e na sexta-feira eu vim embora. Já era o dia de eu voltar. Na quarta-feira, eu fui convidado por um empresário que eu recebi aqui no Brasil, que ajudei ele aqui. Ele me convidou para ir na casa dele, conhecer a fábrica dele, uma fábrica de equipamentos de estética, e para almoçar com a família dele. E eu fui lá, e na conversa, a esposa dele, advogada, me conta, eu falei um pouco do que eu fazia. Ela falou, que legal, você faz um projeto de cinema lá. Poxa, a gente tem um festival aqui muito famoso, você já ouviu falar? Não, é o Festival de Gifone, traz jovens de 50 países diferentes, os jovens são jurados. Eu falei, o quê? Preciso conhecer. Você consegue para mim eu conhecer? Olha, eu conheço a chefe dos jurados lá do escritório dos jurados, que chama, se encarrega dessa parte, porque minha filha foi jurada já uma vez. Vou mandar eu tenho um e-mail dela aqui, vou mandar um e-mail para ela. Mandou o e-mail, almoçamos e tudo. De tarde eu fui embora para casa. Quando foi à noite, ela me liga. Roberto, a Natasha respondeu e disse que o diretor tá lá amanhã e vai te receber. Eu falei, sério? Nossa, Era o último dia, eu ia embora na sexta. E eu tinha uma reunião com o secretário de tinha turismo. reunião. Falei com a minha tia, ó, desmarca a reunião com o secretário de turismo, que eu vou na reunião com o diretor do Festival de Gifone. Cheguei lá, sentei lá, e aí é o que eu te falo, né? Precisa de um tradutor? Falei, eu acho que não. Quando eles viram que eu falava italiano, pô, ficaram encantados, né? Pô, um brasileiro falando italiano, como assim? E aí, pô, aquele sorriso se abriu, eu falei do nosso projeto, e eu falei, vamos fazer uma parceria? Vamos fazer uma parceria. Isso resultou que desde 2015 nós somos a delegação brasileira no Festival de Gifone. E a gente leva jovens de Barra do Piraí para serem jurados nesse festival feito por filmes profissionais, passando 10 dias em casa de famílias italianas, vendo filmes do mundo inteiro, um grande intercâmbio cultural e ainda tendo a oportunidade de se encontrar com artistas de Hollywood e fazer pergunta para eles. E aí, desde 2015, é o Polo Audiovisual de Barra do Piraí que, levando jovens da cidade, representa o Brasil nesse festival. Então, isso estou falando para mostrar que a gente está levando para os jovens uma perspectiva de que a gente começou com um sonho lá atrás, de Barra do Piraí, uma cidadezinha, para fazer cinema, que já era uma coisa surreal, e chegou num ponto de ir para a Itália e representar o Brasil. É só para inspirar esses jovens, para eles pensarem grande, independente de onde eles estão. Se eles estão no centro de Barra do Piraí ou em São José do Turvo, que eles podem sonhar. E aí eu tive a oportunidade essa semana e fui em Vargem Alegre, lá no CIEP de Vargem Alegre, que no primeiro ano ganhou o prêmio de melhor filme, e perguntei sobre o menino que fez um personagem que ganhou o prêmio de melhor ator, o Leonardo, que fazia um personagem chamado Fernandinho, que foi um sucesso. Perguntei para a professora Mônica, cadê o Leonardo? O Leonardo, Roberto, hoje está fazendo residência em pediatria na Universidade Federal de Mato Grosso. Ele passou para a universidade e formou em medicina. Cara, olha que legal. Aí eu falo, pô, tô falando de inspirar. Esse menino inspira os colegas. Saiu da CIEP de Vargem Alegre e vira médico na Universidade Federal do Mato Grosso. E aí o Polo tem essa pretensão também, sabe? De inspirar esses jovens para que eles pensem grande e já imaginem uma cidade sendo uma referência mundial. O que aconteceu? Foi isso. Nós saímos de um projeto local para um projeto mundial. Hoje nós somos conhecidos no mundo. Aí representamos o Brasil no Festival de Cinema de Cuba, em Havana, falando do nosso projeto. Representamos o Brasil no Festival de Cinema Brasileiro de Paris e estamos na Itália. Então nós não só conquistamos o Brasil, nós conquistamos o mundo com esse projeto. E aí, o Luz Câmara Educação, eu falo que a ideia inicial era de disseminar a cultura do audiovisual, e hoje eu te falo que é uma das mais poderosas ferramentas de transformação social. Você vivenciou isso, você viu. Sim, como que o jovem beleza. descobre o talento dele, como que o jovem se empodera, como que o jovem eleva a autoestima, como que o jovem abre a mente e ele fala, caramba, eu fiz um filme que eu achava que era impossível, quantas outras coisas eu achava que eram impossíveis e não são. É uma porta que se abre, né? Porque quando você tem essa capacidade de você ver um filme. Isso. Porque eu gosto muito de produzir filmes também, né? Sempre gostei dessa parada. E eu acho que a magia está
no fato de que você tá ali, você imagina a coisa acontecendo. Ah, vou imaginar essa cena daqui. E aí você vai lá e grava. Mas você grava, é uma coisa real, vida real, pessoas, etc. Quando você leva aquilo e edita, e faz a tramóia, e coloca uma musiquinha, e coloca um som, É outra aquilo se coisa. torna uma magia. É isso, a magia do cinema. E eu costumo dizer o seguinte, até uma frase que saiu aí do meu coração e ela até tem uma sonoridade bacana. A tela é uma janela que se abre para o mundo. E uma vez aberta, o mundo nunca mais volta a ser o mesmo. Então é a expansão da consciência do Einstein, né? A nova ideia, tudo que ele fala, né? Uma mente que se abre a uma nova ideia nunca mais volta ao seu tamanho original. É mais ou menos isso, sabe? E aí eu falo uma coisa muito importante falando do cinema nacional. Duas coisas que o Brasil ainda não enxergou, que o cinema é a maior ferramenta de promoção no país no exterior. Haja vista o cinema americano, o que ele gera para os Estados Unidos em termos de comprar o American Way of Life. É Eu o acho que cinema, a gente sabe? puxar pro americano hoje é até meio óbvio, porque eles. Sim. Mas se a gente pode ir pro É Bollywood, a gente isso. pode ir pra Mas eu Coreia. estou usando só porque é o maior exemplo mundial É o maior exemplo, com para certeza. entender Mas que outros países a também. gente pode usar o cinema como uma ferramenta de promoção do país Impulsionar o nosso e de país. negócios. Uhum. Porque olha quantas coisas os Estados Unidos fatura por causa do cinema. Porque aí você quer conhecer aquele lugar que apareceu no filme, usar aquele produto que o filme mostra. Uma série de coisas. O jeito americano de ser é o cinema que vende. Então começa por aí. Eu até falo que cinema é questão de soberania nacional. E aí, como que você desenvolve o cinema? Eu falo o seguinte: primeiro, o Brasil se tornou o país do futebol por ter um campo em cada esquina. O Brasil vai ser um país do cinema quando tiver uma oficina em cada escola. O projeto Luz Câmara Educação pode e deve ser replicado no Brasil inteiro. E ele tem essa coisa fortíssima para o cinema nacional, que são dois aspectos impressionantes. Primeiro, ele forma a plateia, porque esses jovens passam a valorizar o cinema nacional e passam a querer ver, porque entende o que tem por trás das câmeras. E ele revela talentos. Porque como que esse jovem saberia se ele é capaz ou não se ele nunca tivesse tido a oportunidade? Eu costumo dizer, voltando ao futebol, que nós temos um Pelé porque algum dia alguém botou uma bola no pé desse menino. Quantos Pelés do cinema nós temos aí, mas não sabemos porque não botamos uma câmera na mão desses jovens. Então nós vamos ter Pelés do cinema na medida que nós dermos essa oportunidade, porque é assim, ele só sabe se é capaz se ele experimentar. E o projeto faz isso, faz com que eles experimentem, faz com que eles descubram que eles têm um talento que eles desconheciam, uma vocação que eles desconheciam. E é outra coisa, mesmo que não sigam essa área, o que eles aprendem no projeto serve para o resto da vida para eles. Então, a gente está formando cidadãos melhores. E aí eu falo, olhando para o futuro, nós estamos construindo uma nossa nova cidade. Nós estamos construindo uma nova cidade a partir dos nossos jovens e de uma maneira silenciosa. Nós estamos trabalhando com expandidamente, com uma abertura do olhar para ser uma coisa mais assim, poxa, olha quanto que isso aqui aumenta a autoestima da população. Pô, minha cidade está lá. Olha só, naquele filme lá, é o casarão, é a fazenda. Eu brinquei naquela rua ali que apareceu no filme, no Exatamente. cinema. Olha só, eu estudei nesse colégio. Essas coisas que começa a elevar a autoestima e aí nós precisamos, e nós estamos trabalhando isso com jovens, se orgulhar de Barra do Piraí. E quando você sair daqui e for em outro lugar e alguém te perguntar aonde fica a Barra do Piraí, e hoje a gente tem que dizer que é perto de cidade A ou B, daqui a um tempo, quando você disser, sou de Barra do Piraí, que a pessoa diga para você, ah, eu sei, a cidade do audiovisual. Esse é o objetivo. E ele aponta para o futuro, porque nós estamos falando de economia criativa, nós estamos falando de aproveitar o patrimônio histórico, artístico, natural. Então, tudo que nós temos de positivo, o cinema potencializa. E é essa magia que faz com que a gente tenha uma perspectiva de futuro que aí não tem, assim, limitação, sabe? Porque o cinema traz isso. Você um processo muito longo. Não é, ah, trouxe aquilo, acabou. Não, você forma pessoas, você faz o filme, movimenta a economia, você aumenta a autoestima, você divulga a cidade e aquilo continua. O filme está aí, eternizado.
Ah, aquele filme tal. O filme eterniza a nossa história, né? Essa Daqui a história. 20 anos as pessoas vão estar, tipo, discutindo o que que a gente falava, como que se comportava, como se vestia em Barra do Piraí. É só assistir um E os filme. filmes dos jovens estão fazendo isso, né? Que estão registrando E fragmentos falando da sobre os história. filmes dos jovens, qual vai ser, assim, só para a gente encaminhar aqui para o nosso encerramento, para a gente saber, a gente já revisitamos o passado, nós revisitamos o passado, qual é a sua perspectiva para o futuro aqui, para a gente já poder encaminhar aqui? A minha perspectiva para o futuro é produções continuarem vindo para a Barra do Piraí e produções maior porte, produções que vão é, eternizar de uma forma mais forte, porque um exemplo disso é o Senhor dos Anéis, que fez com que o Mudou a turismo Nova Zelândia, né? turismo da Nova Zelândia explodisse, né? Então, a hora que a Incrível, gente né? tiver um Senhor dos Anéis aqui, isso vai acontecer, e eu vejo isso acontecendo. Além disso, produções sendo geradas aqui, porque hoje, inclusive com a Lei Paulo Gustavo, capacitando as pessoas e os nossos jovens indo de maneira mais ativa para essa área, nós estamos aí para criar a Escola de Cinema de Barra do Piraí, o Festival de Cinema de Barra do Piraí e um centro de formação profissional para começar a gerar conteúdo daqui, estúdios famosos vindo para Barra do Piraí, né? E a cidade potencializando isso daí e se tornando um grande centro de novas ideias. Então eu vejo Barra do Piraí de forma muito positiva. E o que que falta agora? Falta a gente Mão na juntar massa, né? mão na massa, unir esforços e que todas as esferas trabalhem juntos, esfera governamental, empresarial, de moradores e tudo, para que a gente possa, Política, comunidade, as pessoas as entenderem. entidades de classe, né, os órgãos de fomento, tudo isso, que eles possam olhar um pouco para a Barra do Piraí, para não ser só o Roberto cacarejando, que tem um monte de, né, seja Todo mundo colocando ovo e todo cacarejando. mundo colocando o ovo cacarejando, mas eu vejo com muito otimismo o futuro de Barra do Piraí dentro desse projeto, e eu acredito que os próximos governos vão entender, porque, poxa, são 15 anos falando que eu não vou ser candidato a nada, então, pelo amor de Deus, né, será que Se fosse para ser candidato, já teria tentado, né? passou o tempo? Quer dizer, tem que esperar mais 20 anos? Acho que não, né? Então, eu acho que isso facilita muito essa coisa da parte política também abraçar e vamos junto, entendeu? Eu estou aqui para ser um parceiro e trazer mais pessoas para a gente fazer Eu acho melhor. muito interessante a forma como você fala sobre essas questões, porque eu acho que a gente já não está mais com a frase do Barra do Piraí, é potencial. É, Já é uma realidade. uma conquista. Já está acontecendo, a gente só tem que colocar isso mais vezes, Só com mais potencializar. força, para que isso possa, né, é exponencial, né, para que possa, na medida do tempo, crescer muito rápido, porque agora às vezes está andando meio que devagarzinho, não é para gente, né? Eu sei para você, e eu que sou uma pessoa que estou de perto observando, eu sei que isso já está acontecendo há muito tempo, e com muito trabalho, com muita força, mas às vezes tem um morador ali, que mora naquela casinha ali, que ele não sabe o potencial, o que está acontecendo de Barra do Piraí, e é aí que a gente tem que cacarejar, né? E aí eu tenho duas frases aí que simbolizam muito o que a gente fez, né? Uma chegou através de uma professora, a Cristina, que mandou uma frase que é atribuída ao Robert Kennedy, que virou a frase símbolo do Polo, e que eu queria que ficasse para todos os jovens e moradores de Barra do Piraí. Ela diz assim: você vê coisas e diz por quê, mas eu sonho coisas que nunca existiram e digo por que não. O Polo audiovisual é o por que não, né? Mas cinema, por que não? Mas projetar Barra do Piraí no Brasil, por que não? Projetar no mundo, por que não? Então a gente precisa de mais por que não para fazer coisas que ninguém fez. E aí o que explica isso, o que explica toda essa conquista, é uma outra frase que é atribuída ao Graham Bell. Que força é essa, eu não sei. Tudo que sei é que existe. E está disponível apenas quando alguém está num estado em que sabe exatamente o que quer e está totalmente determinado a não desistir até conseguir. Eu espero que os jovens busquem essa força e saibam exatamente o que querem e estejam totalmente determinados a não desistir até conseguir. O Polo Audiovisual de Barra do Piraí é uma história de persistência, de não desistir até conseguir. E vai continuar sendo assim enquanto eu tiver saúde para fazer. E que seja assim, não só do Roberto, mas de toda a população. E que seja uma inspiração para esses jovens na vida, e não apenas dentro do audiovisual. É isso, sensacional. Roberto, muito obrigado mais uma Eu que vez. agradeço. Obrigado você. Pô, depois dessa aula de história, filosofia, sociologia, a gente fica por aqui.
com mais um episódio de Histórias de Barra do Piraí. Se o pessoal quiser saber mais a respeito sobre como que chega, faz contato com você, sobre o Festival de Cinema, porque a gente acabou de ter um festival, aí tem vários vídeos rolando na internet e tudo mais, onde que a gente acha você na internet? Bom, primeiro convidar as pessoas para seguir as nossas redes sociais, né? Nós temos aí o Instagram e o Facebook do Polo Audiovisual, então polo.audiovisual, e do Festival Estudantil de Cinema, que é o Festcine Estudantil, tanto no Instagram quanto no Facebook. E também o festcineestudantil.com, que é o site. Então, através das nossas redes sociais, a minha rede social é Roberto Monza Oficial, no Instagram, pode mandar mensagem por lá. E é legal porque, por exemplo, o festival ele tem a mostra competitiva nacional, então escolas do Brasil inteiro podem se inscrever aqui para participar, e a mostra internacional também, feita por jovens de várias partes do mundo. É isso, sensacional, Roberto. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado você. Pô, depois dessa aula de história, filosofia, sociologia, a gente fica por aqui com mais um episódio de Histórias de Barra do Piraí. Esse é um projeto fomentado graças à Lei Paulo Gustavo. Então fica aqui o nosso agradecimento ao Ministério da Cultura do nosso país, Brasil de meu Deus, e também aqui pela Secretaria de... Inclusive nós estamos na sede aqui dela, né? Secretaria de Turismo e Cultura de Barra do Piraí. Muito obrigado por você que assistiu até agora e tem mais episódios chegando, então fiquem ligados com a gente. Eu sou o Lucas Barbieri e ficamos por aqui. Até a próxima.